O álcool é como um portal para espíritos negativos e é vendido propositalmente para manter as pessoas aprisionadas em faixas de frequências densas. Fique comigo neste vídeo que eu te explicarei como esse fenômeno espiritual acontece. Professor Gabriel Menezes falando. Gratidão a todos os comentários e novos inscritos. Em breve chegaremos à marca de 24 mil inscritos. Gratidão mais uma vez pelo seu carinho e suporte. E se você ainda não está inscrito no canal, deixa para se inscrever no final do episódio, porque se esse assunto for realmente útil para você, se fizer sentido, aí sim você curte o vídeo e se inscreve. Hoje eu quero falar sobre um tópico que é extremamente importante, mas muitas vezes ignorado ou até mesmo normalizado em nossa sociedade: o consumo excessivo de álcool. Agora, antes de você pular para conclusões, clicar para fora deste vídeo, eu peço que você fique comigo por alguns minutos, breves minutos, porque eu tenho algo para compartilhar que pode, de fato, mudar a sua perspectiva sobre isso que é tão comum em nossa cultura. Vem sendo tratado com uma grande normalidade quando devemos ter bastante cuidado e atenção. Eu quero deixar bem claro desde já que esse vídeo é sobre excessos, longe de querer pagar de puritano ou conservador aqui, mas como bem sabemos, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então tudo que eu falarei aqui se aplica aos excessos da bebida. Inclusive, vai ficar aqui também dicas para como você consumir o álcool da maneira mais segura. Porque eu mesmo consumo álcool, adoro um vinho, por exemplo, principalmente no frio. Então, existem, vamos dizer, cuidados que nós devemos tomar para consumir o álcool sem isso nos afetar negativamente e espiritualmente. Ainda vale deixar bem claro aqui, aproveitando que eu toquei nesse assunto, que esse vídeo se trata de um conhecimento espiritual e espírita, e não se trata de uma ciência comprovada, mas sim a observação do comportamento dos espíritos obsessores diante de pessoas viciadas ou dependentes do álcool. Então esse é um conhecimento espiritual e ele não é pautado em crença, é pautado em observação. Mas como assim, Gabriel? Eu não vejo espíritos, eu não vejo nada. O que você me garante que eles existem? Pois é. Aos cegos que infelizmente ainda não têm a capacidade de ver, não adianta você diminuir o que os outros veem e acessam, porque se você está cego, como você pode afirmar que a sua visão é mais válida do que as demais? Nós temos sentidos extrafísicos além do nosso corpo físico. Alguns chamam de clarividência, outros chamam de vidência ou capacidade de ver espíritos ou ver o mundo espiritual. Isso tem se tornado cada vez mais comum. As pessoas estão vindo e as crianças estão vindo com isso latente, com essa capacidade de ver além do véu que encobre o mundo material, que é uma ilusão. Existe toda uma dinâmica no mundo espiritual invisível que nós ainda não somos capazes de ver, mas muitas pessoas já vêm desenvolvendo essa capacidade. Eu sou uma delas. As crianças estão vindo com isso latente. Então, não critiquemos os nossos irmãos. Nós falamos que não é sobre crença porque, quando vemos, é muito real e não é coisa da nossa cabeça. Somos pessoas completamente normais, estudadas, com suas capacidades intelectuais, mentais e de saúde mental e emocional equilibradas, e pessoas como você, mas que porventura desenvolveram essa capacidade de enxergar um pouquinho além. E se você estudar, começar a se aprofundar nesse mundo, inevitavelmente e invariavelmente, você também vai começar a desenvolver essa capacidade, porque é uma habilidade que pode ser treinada, pode ser desenvolvida. E não é sobre psiquismo ou controle da mente ou coisa de telepatia somente. É sobre
habilidades sensitivas ou mediúnicas para você ver um pouquinho além só da realidade que está aí diante dos seus olhos. É para expandir a consciência e ver além. Então, esses conhecimentos são pautados nessa observação do mundo invisível, frequentemente canalizado por médiuns das mais diversas formas, por observação através da clarividência, por psicofonia, por não só a psicofonia, mas psicografia, até mesmo por incorporação, desdobramento astral e tantas outras habilidades, onde as pessoas são capazes de se desdobrar para o mundo espiritual e enxergar, dialogar, interagir com ele e entender que há muito mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia e sabedoria pode alcançar. É importante ressaltar que se você se torna outra pessoa quando bebe ou não consegue ver a possibilidade de ter um lazer sem a bebida, você vai para uma festa e só consegue se divertir com bebida, ou até mesmo se você frequentemente recorre à bebida como uma válvula de escape para o seu estresse ou outras emoções reprimidas, ou até mesmo se você bebe pouco, mas bebe todo santo dia, isso é um sinal de que você está profundamente desconectado de si mesmo e precisa rever rapidamente estes comportamentos, pois se eles já não se tornaram um vício, estão muito próximos de se tornarem um. Então, muita atenção a essa questão da dependência, do alcoolismo. Hoje é um grande problema de saúde pública, e agora falando não como espiritualista, mas como terapeuta. Uma vez desenvolvida essa dependência, uma vez desenvolvido esse vício, é muito difícil de se libertar dele. Eu, como terapeuta, atendo pessoas das mais variadas faixas etárias, e eu, conversando com muitos clientes de terapia, eu observei principalmente nos jovens a necessidade do álcool na balada e nas festas para ter coragem para desenrolar. É exatamente isso que eu ouço, não uma, não duas, mas diversas vezes, e sei que continuarei ouvindo enquanto trabalhando como terapeuta. O álcool, ele é um desinibidor quando ele começa a alterar a nossa consciência. E isso dá para as pessoas, vamos dizer, um quê a mais de coragem para chavecar, para paquerar, para chegar ali no crush, para desenrolar. Só que já desafiei muitos desses clientes a fazê-lo de cara limpa. A maioria travou e não conseguiu. E acabou recorrendo à bebida para conseguir. Então, foi todo um processo terapêutico, de treinamento, de desenvolvimento para conseguir. Mas como um primeiro desafio, uma vez identificado o padrão, observamos que essas pessoas ficaram travadas e não conseguiram chegar em ninguém sem o álcool. Então esse é um ponto importante porque afeta muito os jovens. Nas festas, nas baladas, todos estão arregados de muito álcool. E quando eu falo arregados, acho que a palavra que eu deveria usar é regados a muito álcool e arregaçados pelo álcool, porque é isso que a gente fica se a gente faz o consumo excessivo do mesmo. E aí a pergunta que não quer calar, você já questionou, você já refletiu, já se perguntou por que o álcool é tão popular? Por que o álcool é considerado uma droga e mesmo assim é legalizado? É permitido a venda liberada? Pois é, né? Isso é no mínimo intrigante. Eu não estou aqui para te dar a resposta, mas é só para lançar o questionamento, porque não é através das respostas prontas que você vai expandir a sua consciência, sua perspectiva e sua visão sobre o assunto, mas sim com as perguntas certas feitas no momento certo. Se você, por acaso, caiu nesse vídeo, nada é por acaso. Essa pergunta é justamente para te fazer questionar e você, a partir do seu próprio conhecimento, do seu próprio processo, da sua própria reflexão, começar a perceber certos padrões que acontecem na nossa sociedade. O álcool foi normalizado. Ele é uma coisa comum, mas normal ele não deveria ser, porque é algo que
por exemplo, gera acidentes de trânsito. Ah, mas a gente tem lei. Não pode dirigir enquanto bebe, mas mesmo assim continua matando pessoas porque a fiscalização ela falha, como tudo. Então, se a falha, muitas pessoas acabam dirigindo ainda alcoolizadas. Você já se perguntou também por que em quase todas as culturas ao redor do mundo o álcool é uma substância que não é apenas aceita, mas muitas vezes celebrada? Todo movimento cultural, ou de alguma forma ou de outra, tem a presença do álcool? Pois é. E a resposta que eu quero dar para esses questionamentos é que é algo que pode ser mais espiritual e sinistro do que você pode imaginar. O termo álcool vem da palavra árabe alcool, que significa literalmente na tradução espírito comedor de corpos. Sim, você ouviu corretamente. Essa é a significação da palavra álcool, que vem do árabe alcool. E se eu lhe disser que cada vez que você bebe, você está, na verdade, abrindo um portal para influências negativas, espíritos, entidades negativas entrarem em sua vida? Esses espíritos, atraídos pela composição inebriante do álcool, se afinizam com aqueles que são dependentes dele para drenar a energia dessas pessoas alcoolizadas, como se estivessem bebendo álcool juntos delas. Encarnados e desencarnados juntos, se inebriando neste composto, nesta química. Estes espíritos, com frequência, são espíritos de alcoólatras, que em outras vidas desencarnaram em uma condição infeliz e permaneceram na erraticidade e, por conta do vício, do apego ao álcool, se manteram densificados, quase que materializados, agarrados, apegados à matéria, porque dependem do álcool. E assim eles se aproximam por afinidade, por vibração ressonante, daqueles que, porventura, também têm a mesma dependência. E assim, isso causa uma série de transtornos na vida do encarnado, da pessoa que ainda está viva, e também do próprio espírito que continua, deveria fazer a passagem, continuar sua jornada de evolução, reencarnar, continuar evoluindo em direção à luz, em direção a Deus, mas permanece na erraticidade por causa do vício. Então, o álcool é um problema que afeta tanto o mundo espiritual como o mundo visível. Agora, eu sei que isso pode parecer um pouco exagerado, mas pense nisso. Você já notou como as pessoas mudam assim completamente quando bebem? Pois é. Mas, antes da gente falar sobre isso, é importante falar aqui uma coisa que eu esqueci, que essa aproximação desses espíritos, desses seres, dessas entidades de você, quando você estiver bebendo, vai depender de diversos fatores, tais como o ambiente onde você está bebendo, as companhias que estão com você, como está a sua vibração naquele dia antes de consumir, como estão seus pensamentos, né? Seus sentimentos e, acima de tudo, até que ponto você vai consumir o álcool, porque se passou ali do nível do relaxamento e já entrou no nível de alteração da consciência, mesmo que você esteja com os melhores pensamentos, dependendo do ambiente das companhias que você estiver, você vai levar um amiguinho para casa junto com você. E por amiguinho para casa, eu digo nossos irmãos infelizes presos ainda na erraticidade por conta do vício ao álcool. Permaneceram viciados mesmo após o desencarne. Isso acontece. Se você tem um vício, quando você desencarna numa condição parecida à que você deixou a Terra. Uma condição moral, mental, emocional. Por isso que é importante nós nos afinizarmos dos espíritos bons, elevar nossa vibração e buscar a nossa evolução. Então esses são os fatores que você deve observar. E aí vai uma estratégia, uma conduta de segurança. Ah, mas Gabriel, eu gosto de sair com os meus amigos,
eu gosto de beber socialmente. Então aqui vai alguns cuidados e algumas condutas que você deve observar. É importante também perceber que se você for uma pessoa que tem uma tendência ao alcoolismo, uma gotinha já é o suficiente para você voltar ao padrão. Então, muito cuidado, ok? Nós não estamos falando aqui exatamente de alcoolismo e de vício, embora indiretamente nós estejamos falando. Então, é importante observar que se a pessoa ela tem alguma dependência ou algo, a simples exposição àquela coisa por um tempo, por uma dose pequena, pode desencadear todo um gatilho que vai voltar a pessoa, que vai fazer a pessoa voltar ao mesmo padrão comportamental e retornando à compulsão, à dependência, ao vício. Então, esse é um ponto. Mas, para você que não é dependente do álcool, não tem problema nenhum com álcool, não tem histórico familiar e, acredita no caminho do meio, que é o que eu acredito plenamente no caminho do meio. Eu já tive um processo, é claro, ao longo da minha vida, que eu fiquei anos, não digo dependente do álcool, mas eu adorava beber e eu bebia, era muito. Eu bebia no final de semana, geralmente, mas era assim, sexta, sábado e domingo, e eram em grandes quantidades. Quando aconteceu o meu despertar espiritual, naturalmente eu comecei a reduzir até um ponto que eu cheguei e falei, não, isso altera a minha consciência, eu ainda não sei controlar a quantidade, eu ainda me desequilibro, eu preciso me ausentar e me afastar desse vício por um tempo. Fiquei quase 2, 3 anos ali, mais ou menos, entre 2 e 3 anos, sem botar uma gota de álcool na boca. Vivendo aquele outro extremo, eu aprendi o lugar do meio, o equilíbrio. Hoje eu consigo beber numa quantidade bem reduzida e aí vai o protocolo de segurança para você, ainda mais se você for uma pessoa desperta, com uma mediunidade e uma sensibilidade um pouco mais aflorada. Eu hoje tomo muito cuidado em quais ambientes eu vou. Eu não vou em qualquer ambiente. Tem aqueles botecos pé sujo ou aqueles inferninhos. Hoje eu não vou nesses lugares. Só de entrar nesses lugares eu já sinto uma vibração densa, uma vibração bem pesada. Boates, festas com ambiente muito escuro, fechado também. Não rola nem a minha presença. Imagina estar nesse lugar e beber, muito menos. Eu já sinto uma densificação muito grande. Gabriel, mas eu não tenho tanta sensibilidade a isso. Para mim tá tudo bem nesses ambientes. Então só tome cuidado em beber só até o nível de relaxamento. Se passar do nível de relaxamento para o nível de alteração da consciência, onde você começa a ficar muito engraçadinho, muito piadista, cuidado, tá? Cuidado. E aí que vai. Por que as pessoas mudam tanto quando bebem? Como as pessoas se tornam mais agressivas ou talvez mais soltas, ou até mesmo começam a agir de maneiras que normalmente não agiriam? Isso é porque o álcool baixa a nossa vibração a um ponto que podemos dizer, metaforicamente falando, que quando a nossa consciência se altera, é quase como se a nossa alma deixasse o nosso corpo, mas ela não deixa. É a consciência que é alterada, baixa as proteções, baixa a guarda, baixa os escudos, permitindo com que entidades negativas se aproximem e comecem a fazer sugestões e até mesmo nos induzir a certos comportamentos e padrões que depois vem a ressaca moral e nós, naquele estado de descontrole, de inconsciência, depois que retomamos a consciência, depois que metaforicamente a alma, a consciência volta para o corpo, volta a si, no outro dia vem aquela ressaca moral e a gente se arrepende amargamente de coisas que falamos, coisas que fizemos, atitudes que tomamos ou palhaçadas e comportamentos e atos vergonhosos que nos permitimos fazer. Permitimos porque demos espaço, então ainda assim que você estivesse inconsciente, você consumiu álcool até um ponto, essa foi a sua escolha que deixou você se tornar inconsciente e nesse ato de inconsciência, esses espíritos se afinizam, se aproximam e começam a te fazer de marionete praticamente. Então ainda há aí em você responsabilidade por isso.
E é por isso que muitas vezes nós não lembramos de nossas ações, tanto quando estamos bêbados, depois também quando passou o álcool. Porque a nossa alma, vamos dizer, nossa consciência, estava semi-adormecida. Podemos dizer metaforicamente como se a nossa alma não estivesse presente para registrar esses momentos. E quando eu falo presente, presença, estado de presença. Estou aqui, consciente, atento, alerta e sei o que estou fazendo, tenho controle das minhas atitudes, das minhas palavras, das minhas emoções, dos meus comportamentos. Então, quando nós saímos desse padrão, saímos desse controle, o autocontrole, nós damos espaço para essas entidades, para esses seres se afinizarem, se aproximarem de nós. Você já se perguntou também por que a palavra em inglês, né, para bebida alcoólica é spirits? Isso não é uma coincidência. É importante observar que spirits geralmente são as bebidas como os licores, gin, bebidas destiladas com teor alcoólico maior. Então, eles foram chamados de spirits por quê? Por que será? O álcool foi, de fato, usado em muitas culturas antigas para invocar espíritos durante rituais religiosos, mas essas culturas tinham um profundo conhecimento espiritual e sabiam como proteger-se contra as entidades negativas. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje em dia não tem esse conhecimento e usam a bebida para fins de entretenimento, de diversão, de sair. E, portanto, acabam se colocando em risco cada vez que tomam um gole de álcool. O termo spirits, ele data de antes do século XIV. Os registros mais antigos que temos são de antes do século XIV, mas acredita que esse termo seja mais antigo ainda, onde alquimistas desenvolveram um complicado processo de fazer licores, que se dava não pela fermentação como conhecemos no vinho ou na cerveja, mas sim pela destilação, para tirar o conteúdo alcoólico da bebida, como tirar o espírito dela. Nesta época, buscava-se um teor alcoólico mais forte, isolando o álcool, e depois misturava ele com água para fins medicinais e religiosos. Mas por que isso é permitido hoje? Por que algo tão perigoso é tão facilmente acessível hoje? A resposta é muito simples para isso: dinheiro e controle. A indústria do álcool hoje gera bilhões de dólares todos os anos. E não é apenas uma questão de lucro, é também uma forma de manter as massas em um estado de vibração baixa, tornando elas mais fáceis de serem controladas. Como eu expliquei o mecanismo anteriormente da obsidiação ou do acoplamento e afinização desses seres por nós. Porque quando bebemos, nossa consciência, dependendo do nível de álcool, e isso varia de pessoa para pessoa, a nossa consciência se altera e nós ficamos mais suscetíveis a consumir mais ou a tomar determinadas atitudes e comportamentos. Eu recentemente passei por uma experiência bem engraçada, onde eu fui chamado num stand, onde nesse stand era para vender aquelas residências partilhadas do Hard Rock Café, num empreendimento no Paraná. E esse empreendimento, né, eles tinham lá uma abordagem onde te entupia de álcool, porque todo feliz, tu fica mais rico. Porque tem pessoas que, quando bebe, fica mais rico, né? É justamente por isso. Quando você está ali naquele ato de euforia do álcool, você se sente invencível, se sente rico, ou alguns ficam mais agressivos, outros se sentem super-heróis, imbatíveis. E isso é um problema sério. Você não está no seu estado. Isso te domina, isso te controla. E quando você não está no seu estado e ainda está com a vibração baixa, você está menos inclinado a questionar as coisas que te dizem, menos inclinado a buscar a verdade, mais inclinado a se conectar com o padrão social. Ah, tá todo mundo bebendo, vou beber também. Tá todo mundo se vestindo assim, fazendo isso, comprando carro assim, bebendo isso, aquilo lá, então vou me comportar assim também. Então, o que nós podemos fazer a respeito desse conhecimento? Agora que você tem conhecimento, né? Isso é um grande passo, porque
se tornar consciente é o grande poder. É importante você, acima de tudo, observar a quantidade que você consome, o ambiente onde você está consumindo, as pessoas que estão próximas a você. As pessoas que estão próximas a você, às vezes são só aparência, mas se você pudesse ver a alma delas, você nem andaria com elas. Então, muito cuidado, muito cuidado. Se você está buscando uma vida mais espiritualmente consciente e enriquecedora, eu recomendo que você considere dar uma olhada no protocolo de 21 dias da transmutação, um programa de meditação totalmente prático, super fácil de ser seguido, que eu desenvolvi para ajudar as pessoas a alcançarem seu máximo potencial espiritual, e ele pode ser o primeiro passo na sua jornada para uma vida mais plena e significativa. O link está na descrição desse vídeo ou em qualquer lugar aqui no card do vídeo. E obrigado por ficar comigo até aqui. Gratidão à palavra por ficar comigo até o final deste vídeo. E se você achou esse conteúdo útil, ele te ajudou a expandir a consciência e ter uma perspectiva diferente sobre o assunto, agora sim, se inscreva no canal e dê o seu joinha. Até mais!